que está escrito no versículo de número 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. O primeiro ponto que nós precisamos entender para que possamos identificar uma igreja saudável, uma igreja que não apenas crê, mas pratica o evangelho que ele está introduzindo é o seguinte: uma igreja que tem o mesmo propósito, a mesma intenção, a igreja que anda no mesmo passo, e quando eu falo mesmo passo, não é só entender a cabeça do líder da igreja, não é só compreender que o líder é quem conduz, o líder é quem dá as coordenadas, o líder não é só quem direciona, tá? Quando eu falo de que a igreja que está sendo formada, ela precisa ter o mesmo propósito, em que sentido? Além da igreja ter a intenção de pensar como pastor, de acreditar no que o pastor da igreja acredita, de apoiar a sua liderança, a igreja no seu total precisa observar ao seu redor. Por exemplo, observar quem está desde o início, observar quem está chegando agora, observar a necessidade de cada um e ver qual é a minha importância ou qual é o papel que eu devo desempenhar para que o que está chegando agora ou o que está desde o início, mas por algum motivo está destacado, por algum motivo não está conseguindo se encontrar na obra, por algum motivo ele não consegue encontrar uma vocação, um chamado, um lugar que ele caiba. Talvez seja porque a igreja tem deixado de observar os que estão à nossa volta, os novos convertidos, os antigos na fé, o que precisam, qual é o seu propósito, qual é a sua intenção na obra. E hoje eu não tenho a intenção, tá? E eu vou me esforçar muito para não citar a igreja A, igreja B, e focar apenas na igreja que está em crescimento, que é a nossa igreja. O que nós devemos fazer como igreja que está em formação, uma igreja que está em crescimento, uma igreja que está construindo a sua identidade? É observar que dentro desse ambiente de culto, nem sempre serão todos que vão estar num péssimo dia, não serão todos que estarão vivenciando uma péssima fase, não serão todos que vão estar vivenciando uma crise, uma dificuldade, ou talvez uma provação, um deserto. Eu não estou afirmando, eu estou dizendo que possa ser, que não seja todos. Mas olhe para a nossa realidade. Se cada um aqui for compartilhar a experiência que tem desde o início que essa igreja foi aberta, cada um talvez terá uma história triste para contar. E dentro dessa história triste que tem para contar, nós reconheceremos que Deus está do nosso lado, aleluia, cuidando, trabalhando, zelando. Mas a pergunta que eu faço é, do primeiro mês até o dia de hoje, o que temos acrescentado para que essa obra cresça? Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido o nível da nossa maturidade? Qual tem sido a visão que nós temos acompanhado? Qual tem sido o propósito que temos estabelecido para que o nosso cativeiro seja virado, para que a nossa história seja mudada, para que a nossa visão seja
uma visão ampla acerca do Evangelho. Vou repetir o verso de número 32. E era o coração e a alma da multidão que os criam. Eles estavam crendo numa mensagem que o apóstolo Pedro e o apóstolo João estavam pregando, que agora é o segundo ponto para uma igreja que está em crescimento, uma igreja que está sendo formada, uma igreja que está criando uma identidade. O apóstolo Pedro e o apóstolo João não foram apenas os dois que receberam o poder do Espírito Santo, não foram apenas os dois que receberam um revestimento, que receberam o batismo, que receberam o fogo do Espírito. Não foi apenas eles, tá? Foram aproximadamente 120 pessoas que estavam reunidas. Olha que importância tem o propósito, a comunhão, ter o mesmo pensamento, ter a mesma visão. Atos capítulo 2 diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar e oravam. A Bíblia não está dizendo que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e um orava pelo carro, outro orava pela casa, outro orava pelo bem material, outro orava para que a sua condição financeira mude. Não era isso. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, orando pelo mesmo propósito. Por que todos foram alcançados? Porque todos estavam no mesmo lugar. Não é sobre o lugar, é sobre o propósito estabelecido no lugar. Não é porque estavam no mesmo lugar. A diferença é que eles estavam no mesmo... É isso. É isso que está escrito no verso de número 32 do capítulo 4 de Atos. Eles estavam com o mesmo coração e alma. Eles estavam entregando a sua vida em favor da pregação do Evangelho que o apóstolo Pedro e o apóstolo João receberam de poder. Você vai observar que no versículo de número 33, os apóstolos davam grande testemunho de poder. Então, essa igreja está crescendo, não é somente pela pregação do Evangelho, e sim pelo propósito e a prioridade. Olha só, o que Pedro e João estão pregando? Cristo. O que Pedro e João estão anunciando? Cristo. Então, enquanto Cristo estiver no centro da igreja, que está em crescimento, a igreja não vai parar de crescer. A igreja não será paralisada pela oposição, a igreja não será paralisada pelas potestades, a igreja não será paralisada porque alguém não quer crescer com a igreja. Enquanto Cristo for o centro da igreja, ele será manifesto como o dono da igreja. E como dono da igreja, ele sabe como trabalhar, ele sabe como agir, ele sabe qual é a necessidade da igreja e ele sabe o que prover para a igreja que está em crescimento. Só que também é importante dizer que não é só ter Cristo como prioridade, é também entender o que eu devo fazer para que essa obra cresça, pois não adianta ter Cristo e eu não entender o que Cristo quer fazer em prol da igreja. Não adianta eu ter Cristo, anunciar Cristo, viver para Cristo, se eu não estou entendendo a orientação de Cristo. Não adianta eu falar do nome de Cristo se eu não percebo qual é a diretriz. Eu vou tentar usar uma expressão um pouco mais clara para que fique fácil o entendimento. Não adianta eu falar de Cristo, não adianta eu pregar sobre Cristo, não adianta eu anunciar Cristo,
se eu não consigo entender o padrão que Cristo quer para esta igreja? Vocês estão aí? Não adianta eu ficar aqui falando de Cristo, falando que Cristo está no meio, que Cristo é o dono da igreja, se quando Ele me exige um padrão, eu não consigo praticar o padrão e nem fazer a igreja entender qual é o padrão que Cristo quer para esta igreja, tá? Porque o padrão, nós temos o hábito de falar que é uma doutrina, uso, costume. Isso vai de cada um, isso vai de cada igreja, vai da forma que cada um interpreta. Mas, para essa igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, é uma igreja que está crescendo, evoluindo, primeiro, com Cristo no centro. Segundo, com o mesmo propósito. Terceiro, entendendo que os necessitados, ele pode sair da condição de necessitado quando eu entendo que o que tenho serve para ajudar quem precisa. É mais ou menos assim, vamos lá. Verso de número 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Verso de número 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. 35. E repartia-se a cada um segundo a sua necessidade, ou a necessidade que cada um tinha. Por exemplo, eu tenho 2 casas. E na igreja que eu estou pastoreando, tem alguém que não tem nenhuma. Qual seria a minha responsabilidade para poder ajudar quem não tem? É dar o que eu tenho, porque se eu tenho demais, tem alguém que tem de menos. E hoje é mais fácil eu ter 2, eu ter 3 e não me sensibilizar por quem não tem nenhuma. Hoje é muito fácil eu ter, vou tentar aqui chutar um lance alto, eu tenho 10 mil na conta e talvez eu vou fazer uma compra de R$1.000, de R$2.000, só que tem alguém que não tem R$10 para comprar 1 quilo de salsicha. E aí, a minha insensibilidade vai fazendo criar uma igreja ou formar uma igreja que não conhece de princípio, que não conhece de solidariedade, que também não entende qual é o seu papel diante da sociedade. Se tem poucas pessoas para ajudar, muitas para atrapalhar, poucas para crescer e muitas para diminuir. E a igreja, pelo menos essa que está construindo a sua identidade, precisa entender o seguinte, que aqui eu vou entrar na segunda parte, para a gente começar a construir o caminho do final. Qual é a intenção nossa? Qual é a intenção da igreja? Pelo menos a minha intenção para construir em vocês é que precisamos conhecer o princípio da honra a quem tem honra. Também conhecer a sensibilidade pela dor de alguém. Por exemplo, se tem alguém passando por necessidade, é responsabilidade nossa ajudar. Gente, congrega com a gente, está com a gente, serve a Deus conosco. Ela não pode ficar desamparada, pois a igreja primitiva, o que tinha, compartilhava, o que tinha demais, dividia, para que as outras pessoas não tivessem necessidade alguma, para que todos pudessem servir a Deus, sem ficar com a preocupação, rapaz, o que eu vou comer quando chegar em casa depois do culto? Como é que está a minha despensa quando eu voltar para casa? Como é que estão meus filhos? Será que vão dormir com fome?
Será que não vai ter um leite para o meu filho amanhã? Rapaz, como é que vai ser o dia de amanhã se eu estou desempregado? E poxa, o irmão lá da igreja é gerente geral da loja, podia me dar uma oportunidade. Talvez você que não consegue ir, mas consegue orar por alguém, você também tem um papel fundamental na igreja, porque nem todos vão, pois nem todos têm chamado para ir, mas tem gente que consegue chegar através da oração, consegue chegar através das condições. Olha só o que é feito missões. Missões é feito em 3 partes. Primeiro, indo. Segundo, orando. Terceiro, investindo. E as 3 classes de pessoas é dividido nessa parte. Quem vai? Missionários que estão aptos e preparados para ir. Segundo, os que não são missionários do campo, são intercessores. Eles oram por quem vai. Terceiro, o terceiro também é muito importante, que é feito por pessoas que têm condições de enviar, ofertar, abençoar a obra missionária. Porque a pergunta que fica é, gente, quem vai, come o quê? Quem vai, vive do quê? Porque geralmente, quem vai, não vai para um lugar rico, vai para um lugar necessitado. Quem vai, não vai para passear, vai para olhar a necessidade dos necessitados, para poder ajudar em alguma coisa. E a pergunta que fica é, o necessitado tem como ofertar na vida do missionário? Quem está passando fome tem como alimentar o missionário? Não. Quem está sem roupa consegue vestir o missionário? Não. Quem faz essas coisas acontecer? A igreja que entende que o seu papel é esse. Irmãos, eu desejo muito que a igreja chegue a esse nível de ver o irmão que está prestes a ser despejado da sua casa e falar assim, não, irmão, deixa que a igreja vai pagar seu aluguel. Não é que eu estou dizendo que todo mês vai ser assim e a pessoa vai se acostumar com esse cenário. Não. A igreja está aqui para ajudar na necessidade dos santos. Senão, não seria à toa que, se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo que escreveu, comunicai as vossas necessidades aos... Espera aí. Os santos são os desigrejados? Não. Os santos são os afastados? Não. Poderia ser, mas não são. Por quê? Porque se afastaram do propósito, da comunhão. Quem são os santos? Os que estão por dentro das condições da igreja, que entende qual é o seu papel, qual é o seu princípio, qual é a sua função. Gente, nós estamos vivendo um tempo, e eu vou tocar nesse assunto, porque me dói na alma, tá? Cadê a igreja que há 30 anos ele dizimava, ofertava? Cadê essa igreja que há 30 anos ele deu a vida para ajudar? Sabe? A igreja não está aqui, a igreja, tá? Ela não foi levantada, edificada para tomar o que é dos outros. A igreja está aqui, primeiro, para anunciar o Evangelho de Cristo. Segundo, para entender e identificar o que é que a sociedade precisa. Atos 3, tem um coxo na porta de na porta de um templo, e a porta, ela tem um nome que é muito intrigante. O nome da porta é Formosa, mas quem está sentado à beira da porta não tem formosura. Quem olha para ele diz, rapaz, é mendigo. Quem olha para ele fala, rapaz, tem tanto tempo aí, não muda de vida. Quem está sentado na porta e alguém passa por ele e fala, rapaz, ainda aí, essa história não vai mudar não. Como é que vai? Aí Pedro e João chegam e dizem assim, olha, rapaz, eu não tenho o que todo mundo está te oferecendo. Eu tenho algo que pode mudar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo Nazareno.
levanta e anda. O camarada deu um salto, teve os seus pés e tornozelos firmados. Ele não foi para o shopping, ele não foi para a praia, ele não foi curtir agora a sua mobilidade. A primeira coisa que ele fez foi seguir Pedro e João para adoração dentro do templo. A Bíblia diz, olha como é que a Bíblia encerra essa história. E todos reconheceram que era o mesmo coxo que sentava na porta formosa. E caiu sobre eles grande apavoro. Peraí. Então quer dizer que uma multidão passava por aquele homem e dava o que aparentemente ele precisava. Mas o que na verdade ele sempre precisou foi que Cristo entrasse na vida dele. É o que muita gente fala assim, se você perguntar assim, sei lá, separado em alguém, você pergunta assim, rapaz, você está aí nessa vida aí, sua vida não muda. O que você precisa para a sua vida mudar? Talvez ele vai falar assim, de uma porta de emprego. Talvez ele vai dizer, olha, eu preciso só de um dinheiro para pagar minhas dívidas. Rapaz, eu só preciso de uma oportunidade para me abraçar e a minha vida vai mudar. E aí você vê que ele tem uma porta aberta, a vida não muda. Ele teve dinheiro para pagar suas dívidas, a vida não muda. Ele teve oportunidade, abraçou a oportunidade, mas a vida não muda. Por quê? Porque ele teve o que queria, mas não teve o que precisava. Ele teve o que desejava, porém não teve aquilo que podia mudar a sua vida. Quem é o que pode mudar a vida? Jesus Cristo. Então, se nós se atentássemos um pouco para entender a necessidade, em vez de olhar para o que a pessoa deseja, porque hoje o que mais é pregado é sobre necessidade e menos sobre o propósito. É mais sobre o que nos prende aqui e menos sobre o que nos conduz para lá. É muita coisa que nos faz acreditar que a nossa vida se resume a isso aqui, que a vida se resume a esse momento, e se esquece que a nossa vida não se resume aqui, a nossa vida não se resume a uma reunião, a nossa vida não se resume a um dia de culto, a nossa vida ela está em uma constante santificação para que possamos ser arrebatados e chegar a um lugar que não tem dor, a um lugar que não tem pranto, a um lugar que não tem choro. E aí você vê que são pessoas que vivem numa igreja doente, ela que precisa ser tratada, não é tratada porque o ambiente que ela está não é um ambiente curado. E como que eu identifico isso? Porque parece que hoje em dia, dentro das igrejas, é um cabo de guerra. E não é o que nós desejamos aqui. Um grupo que puxa para um lado, um grupo que puxa para o outro, e Cristo do meio da igreja perguntando, rapaz, aonde essa briga vai dar? Meu Deus. Aonde essa contenda vai dar? Aonde essa divisão vai dar? É obreiro brigando com obreiro, é membro brigando com membro, é pastores brigando com pastores e igrejas brigando com igreja. E o reino de Deus se perguntando aonde que a igreja vai parar. Observamos isso e aí acaba que a gente não cuida de quem deveria cuidar, perdemos quem não deveríamos perder, e aí, no final das contas, a culpa é da igreja. Em boa parte, a culpa é de quem mesmo? Igreja. Da igreja. A igreja que não observou. Agora, mudando até do material para o espiritual, muitas das vezes tem pessoas que estão aprisionadas em correntes espirituais, pessoas que estão aprisionadas em cadeias espirituais,
pessoas com depressão, crise de ansiedade, outros estão enfermos e nós estamos nem aí para o problema dos outros. Verdade. A gente não está nem aí como vai os outros. Muitas das vezes, você que não faz a obra orando, você consegue fazer a obra transmitindo uma palavra para alguém. Às vezes, um louvor que você manda no WhatsApp de alguém, você consegue mudar, sei lá, o dia da pessoa. E talvez aquela pessoa que estava com um dia péssimo, que estava até sem força para ir para a igreja, com esta ação, você conseguiu tirar a pessoa de dentro de casa e vir para a comunhão da igreja. Aleluia. E aí, muitas das vezes, o dia que estava péssimo não vai terminar péssimo por causa de uma ação de alguém que estava sensível à voz de Deus. Às vezes, Deus está dizendo para alguém assim, manda uma mensagem, faz uma ligação, faz uma visita. Às vezes, Deus está dizendo assim, faz algo simbólico, manda 10 reais para essa pessoa. Às vezes é 10 reais que vai mudar, vai acrescentar no que faltava, sabe? Às vezes Deus está mandando a gente fazer coisas tão simples, mas a gente fala assim, não é coisa da minha cabeça. Ah não, isso aqui é porque meu coração é grande demais. Ah não, é porque eu sou muito bonzinho. Gente, nem sempre é porque você é bonzinho demais. Nem sempre é porque você tem um coração que igual coração de mãe, cabe sempre mais um. Não é porque você é uma pessoa extremamente sensível. Não, é porque Deus está te orientando a fazer certas coisas que muitas pessoas já deixaram de fazer. Verdade.